Tantos jornalistas bacanas no Brasil, eles terem me convidado para dizer, digamos, quais são os meus valores, as minhas dicas, a minha experiência. Maravilhoso, e merecido. Fiquei super feliz. Você é muito bem considerada no meio. Sempre foi. Sempre. Só ouvi de grandes profissionais, só elogios ao seu trabalho. Como é que está se dando esse teu contato com essa forma de escrita, né? Que é outra coisa, não é livro. Eu acho que é outro tipo de preocupação. É outro tipo de preocupação, porque é um texto longo, né? As pessoas sempre olharam o trabalho de TV, de texto de TV, com certo desprezo. Eu ouvi várias vezes de colegas de jornal dizendo: vocês na televisão não escrevem, vocês não escrevem. E eles, o que é um engano terrível, porque, digamos, sintetizar por tudo que é essencial num texto que seja ao mesmo tempo informativo e charmoso e sedutor, é escrever e muito, só que com uma outra técnica, com que se conta em linha, se conta em segundos. Mas eu acho que é uma elaboração, mas todo um treino para fazer texto curto, para fazer texto enxuto, para fazer texto que caiba no menor tempo possível o máximo de informação. E o texto escrito você já pode, né, dar o seu bolinho. Agora é uma delícia ao mesmo tempo. Coisas que eu acho que são bacanas de falar para os jovens, jornalistas, e vou escrever na medida do possível. Você escreve uma carta inteira, deixa lá, depois volta, nem não vai ser uma importante. Seu lugar de trabalho é sua casa? Minha casa. Basicamente. Trabalho muito tempo na minha casa. Que é outra coisa também, digamos, entre os ladrões, os assaltantes, sequestradores de tempo, esse hábito do trabalho em casa é mais um, né? Eu me sinto quase que trabalhando o tempo todo. Não tem mais hora, né? É um esforço pessoal, assim, é quase que se livrar de um vício. Mas aí eu fico entre o computador e os jornais que estão ali em cima da mesa também, do lado do café da manhã. Já tenho esse horror que nós estamos fazendo. E eu tenho uma briga contra o tempo. Você tem? Tem uma briga constante, eterna. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Porque você tem tanta informação que você tem que cobrir, enxergar, saber, que isso dá essa sensação mesmo. Mas me dá uma sensação também de que o tempo que eu tenho ainda de vida vai passar muito mais depressa. Então essa é a minha relação com a idade que me incomoda. É como se a cada aniversário eu ficasse com aquela sensação do menos ou nunca mais do... Primeiro, como é que eu fui parar no Entre Aspas? Eu voltei para a Globo News para fazer o Jornal das 10, e lá fiquei 2 anos e meio, para descobrir que aquilo efetivamente era alguma coisa que tinha passado na minha vida. Quer dizer, sentar na frente da câmera, numa bancada, para ler cabeças de notícia, como a gente chama, já era uma coisa que não fazia mais sentido, não acrescentava nada. Um dia inteiro acompanhando os fatos e as notícias em todo o mundo, no Brasil, para depois a objetividade jornalística ser limitada à leitura da notícia que um repórter vai cobrir. Eu falo isso porque tantos e tantos jovens jornalistas almejam, como se fosse o coroamento da profissão, ser âncora, não é? Quando, na verdade, o grande barato é ser repórter, o grande barato é estar junto com as pessoas e se perguntar. Então comecei a insistir na Globo News por um espaço em que eu pudesse, digamos, voltar a essa atividade da pergunta, da compreensão do que acontece. E nessa fase da minha vida eu tenho interesse em descer algumas camadas. Não é só o lead, o fato de hoje, mas o fato de hoje e as suas ramificações, de onde ele vem, para onde ele vai. O programa O Saia Justa me deu uma capacidade de improvisar e de perguntar e de contrabandear minha opinião na pergunta que eu não tinha antes. É curioso, eu percebo. É um jogo de cintura. Um jogo de cintura, uma coisa que eu não sabia fazer antes. Eu era mais focada na pergunta, E agora eu acho que eu consigo ir mais no jeito de tirar e rapidamente descartar o que não é necessário, mas para ir mais fundo. Então eu acho bacana você poder pôr a experiência que você vem desenvolvendo numa atividade nova, uma coisa que eu ainda não fiz, né? Porque repetir, fazer sempre aquilo que sempre fez. Para uma aquariana não tem nada mortal. Não? Imagina para uma geminiana. Conversa hoje. Eu tenho repulsa, eu tenho repugnância, igual a qualquer jornalista e cidadão que acompanha os fatos do Brasil. É inqualificável que um
representante de um grupo da sociedade, aquele que o elegeu, se lixe para a opinião pública. Ainda mais se essa opinião pública diz respeito a um escândalo, a uma grande irregularidade, a algo que desqualifica a função nobre dele de ser representante de um grupo da sociedade. Profundo em relação a esse incidente que você está falando, acho que você se refere ao caso de alguém como Gabeira, por exemplo, e outros que pegaram passagens e não deveriam, sem ter... Porque há uma diferença, sim, entre os parlamentares. Sim, há uma diferença nessa relação. Uma coisa, imagino que você viver num ambiente em que há uma permissividade solta, contamine todo um grupo e que você acabe relativizando uma outra atitude, mas eu sou capaz de desculpar isso em função de um grande... Você e o Lula. Uma grande posição. De um parlamentar, de um ou de outro, porque acho que não é uma coisa serial, não é um comportamento que essa pessoa fará sempre. Um desvio, um escorregão. Acho que todo mundo pode ter um desvio, um escorregão. Não acho. Eu dou esse crédito da falha humana. Eu acho que são pessoas que têm que ter, exatamente por isso, por estarem onde estão, elas têm que ter rigorosa noção do que elas estão fazendo e de que forma é que elas estão lesando, fazendo mau uso do que é público. Ao ver grupos fazendo de uma maneira... sempre, né? Com constância, sem perdão, sem consideração, sem complacência, no caso de um ou de outro que escorrega. Porque eu tenho uma sensibilidade, digamos assim, para a falha daquela criatura, e especialmente para o perdão que ela vem pedir depois, que é uma coisa nobre e digna, né? Uma coisa é alguém dizer, eu me lixo para a opinião pública, outra coisa é outra dizer, me desculpe, eleitorado, eu realmente errei. Nós vimos agora na Inglaterra acontecer uma coisa semelhante, e a primeira coisa que o parlamento fez foi pedir perdão aos seus entrevistados. É que a gente não vai conseguir achar o impoluto absoluto para escolher, para votar e para nos representar. Mas a gente pode querer, não pode? A gente pode querer, mas a gente não vai poder. Porque ainda assim um deputado com todas as suas obrigações é humano. Mas a gente pode deixar de votar nos que cometeram, não pode? Deve. Uma mesa e amigos em volta. E uma boa conversa. E alguma comidinha, e uma garrafa de vinho. Não há nada que me deixe mais feliz do que a conversa com os amigos. Pode ser até cafezinho na padaria da esquina. Mas isso, para mim, eu considero completo lazer. A conversa que vai para qualquer lado. Você está solteira de novo há quanto tempo? Eu me separei já tem 2 anos. Depois de quanto tempo de casada? Depois de muitos anos. Você se ressente da solidão? Não, mas eu não estou sozinha. Não estou dizendo nesse sentido. Períodos que são maravilhosos de viver junto, períodos que são maravilhosos de se viver separado, cada um na sua casa. Os relacionamentos têm que ser inventados a cada um, né? Cada momento. O que falta na atual televisão brasileira? Faltam bons temas, bons textos de dramaturgia, como são as séries americanas, por exemplo, com textos cada vez mais espetaculares. Essas séries de meia hora ou 1 hora cada uma, séries que têm um prazo, algumas duram muitos anos, outras duram menos, mas são... Textos de autor que não sejam tão condicionados a agradar a opinião pública, voltamos lá, que parece uma coisa que inibe um pouco a criatividade, mas que sejam capazes de lidar mais com o politicamente incorreto e que tirem a gente de onde a gente está e levem para outro lugar. Sinto falta de uma dramaturgia mais porreta. Muito bom, meu amor. Um beijo enorme. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelos seus 7 anos de saia justa. E qual é a sua frase, seu pensamento, ditado, verso de predileção? Eu acho que com relação a toda essa questão do tempo que a gente falou, eu uso a frase que uma amiga minha acabou de me mandar por e-mail, eu escrevi, pus aqui no meu computador, e é do Lenine, de uma canção que diz assim, um pouco mais de calma, um pouco mais de alma. Bonito. Um beijo, querida. Beijo, obrigada, Gabi. A minha convidada de hoje foi a jornalista Mônica Waldvogel. Até a próxima semana.